Bom, gente, como eu sempre aconselho vocês, peguem a apostila ou o caderno de vocês para vocês irem e fazendo as atividades enquanto acompanha a explicação. Bom, nessa semana a gente ainda continua falando sobre a variação linguística, né? A grosso modo, a variação linguística é a variação, né? É, o modo de falar das pessoas, né? Que pode variar de acordo com a cultura, com a região. Ou seja, vamos pensar aqui no Brasil, né? Cada região, cada lugar, as pessoas falam de uma forma, ok? Essas são as variações, a variação linguística. Então vamos ver o que. Mas isso a grosso modo, viu, gente? Pesquisem a fundo, é bem interessante. Então aqui, primeiro a gente tem aqui, né, o Batman, com, né, uma professora, e aí vamos ver o que está escrito aqui no diálogo. My students speak American English. A professora falando, my students speak American English. Suponho que ela esteja falando brava. E aí o Batman responde para ela, be an educator. Então ele diz para ela, seja uma educadora, ok? Bom, o que eu fiz? Eu peguei esse texto aqui, coloquei a tradução aqui ao lado, para ficar mais fácil da gente visualizar. Não vou ler novamente o texto em inglês com vocês, para esse vídeo não ficar longo. Já vou ler direto aqui em português mesmo, para a gente poder já ir direto ao assunto, conseguir resolver as questões, alright? Então, vamos ver aqui, ó. Por mais que professores e gramáticos conservadores tentam preservar a pureza das línguas, elas ainda variam. E elas variam em todos os níveis, de sintaxe, morfologia e fonética. A variação linguística é um fenômeno natural que não depende do desejo de uma pessoa para acontecer. Eu negritei essa parte que depois vocês vão entender por quê. A variação da língua é levada em consideração pelos professores. Consideramos apenas os dialetos falados em países específicos e regiões desse país. Por exemplo, se você é professor de inglês, talvez já tenha ensinado algumas diferenças entre inglês britânico e inglês americano. E isso é tudo. Tudo isso levanta a questão: qual é o papel da variação linguística nas aulas de língua estrangeira? Então, gente, a parte número 1 era basicamente ler o texto, né? Mais uma vez, sugiro que vocês leiam o texto em inglês aí, alright? Para vocês adquirirem vocabulário. Vamos à atividade número 2. Em relação à imagem, responda. O mais importante é respeitar a norma padrão da língua. Bom, de acordo com a imagem e com o texto, isso não é verdade, né? Segunda alternativa, os estudantes devem estudar o inglês americano. A gente sabe que isso também não é uma verdade, né? Você nunca vai, né, ouvir um professor chegar na sala de aula e falar assim, olha, gente, a gente tem que estudar inglês americano, porque é o inglês americano que é o correto, né? Não é bem assim. A terceira opção, um bom educador deve valorizar e respeitar as variações linguísticas, evitando assim o preconceito linguístico. Bom, isso é uma realidade, né? Até pelo diálogo aqui que eles estão tendo, porque a professora, né, tá aqui supostamente impondo, né, falando que os alunos dela falam inglês americano, e aí o Batman fala, be an educator, né? Seja uma educadora, né? Porque o educador, ele valoriza essas variações linguísticas, ele respeita, né? Evitando, né, esse preconceito linguístico. Às vezes esse preconceito ocorre mesmo até em sala de aula, né? Às vezes chega um aluno novo, um aluno de algum outro lugar, ele fala de uma outra forma, ou às vezes ele mora em algum lugar diferente, né? Que as pessoas falam de uma outra forma, e aí sofrem esse preconceito linguístico. Por quê? Por que preconceito? Porque a gente tem pra gente que a forma que a gente fala, que é a forma correta, né? Que o outro que tá falando que se comunica de uma outra forma é o errado. Mas é... O certo é a gente aprender, a gente aprende, né? Como a gente aprende na escola, a norma padrão, mas a gente também precisa valorizar e respeitar as variações, ok? Você aprender a norma padrão não significa que você tem que fazer bullying com as pessoas que não se comunicam na forma padrão. E convenhamos, a maioria das pessoas não se comunicam aí baseado na norma padrão, né, gente? Dificilmente a gente vê alguém falando aí o português como ele é escrito, né, como ele é
digamos aí, prescrito. Número 3. A respeito da frase, linguistic variation is a natural phenomenon which does not depend on one's wish for it to happen or not. Marca a opção correta. Vamos lá. Número 1, peraí, gente, eu me perdi aqui. Primeira questão. A variação linguística é algo controlado pelos gramáticos. A variação, isso não é uma realidade, né? Não tem como controlar. O próprio texto fala que por mais que os professores e os gramáticos tentem controlar, eles não conseguem controlar. Segunda opção. A variação linguística depende do desejo de cada um dos falantes. A gente viu no texto também que não depende, né? Isso aí vai depender muito do lugar que a pessoa está inserido, né? Enfim. Terceira opção, a variação linguística depende do desejo das pessoas. Desculpa, gente, eu li errado aqui. A variação linguística independe do desejo das pessoas. Foi o que a gente viu aqui no texto, que isso não depende de um ou de outro. Esse é um fenômeno natural, né? Que é a parte que eu negritei. Eu falei para vocês que tinha um motivo para eu ter negritado aqui. A variação linguística é um fenômeno natural que não depende, né? Não depende, é o mesmo que independe do desejo de uma pessoa para acontecer. Alright? Aqui eu já dei uma super dica, praticamente dei a resposta. Se não entendeu, volta aí um pouquinho que você vai entender. Vamos à próxima. Bom, pessoal, aqui nessa página vamos entender aqui esse tanto de informação, né? Ó, aqui no topo, né, do nosso lado esquerdo, nós temos aqui esse texto, The Fox and the Grapes, ou seja, a raposa e as uvas. Esse texto aqui, como não tinha espaço ao lado, eu coloquei a tradução dele bem aqui embaixo, ó, a raposa e as uvas. Não sei se a minha lanterninha está acompanhando aí, mas está bem aqui embaixo, aqui do nosso lado direito, a raposa e as uvas, a tradução. Como eu disse para vocês, não vou ler o texto em inglês para não tomar tempo aqui, ok? Então, aqui a gente tem o texto, aqui a gente tem o vocabulário, né, com algumas palavras aí traduzidas, ok? Vocês deem uma olhada aí. E do lado de cá a gente tem o texto. Eu vou ler bem rapidinho aqui com vocês, só pra gente entender e conseguir fazer as atividades. Então, vamos lá. A raposa e as uvas. Um dia a raposa espiou um belo cacho de uvas maduras penduradas em uma videira ao longo dos galhos de uma árvore. As uvas pareciam que iam explodir com suco e a boca da raposa se encheu d'água enquanto ela olhava para o cacho ansiosamente, ou seja, ela estava ansiosa para conseguir pegar o cacho. O cacho estava pendurado em um galho alto e a raposa teve de pular. A primeira vez que ela pulou, perdeu seu tempo, ou seja, ela não conseguiu. Então, ela caminhou mais um pouco e deu um pulo. Bom, teve uma tradução aqui, um erro aqui na minha tradução, mas tudo bem. Mas não vai comprometer o sentido. Ela tentou mais algumas vezes, mas foi em vão. Depois disso, né, agora ela sentou e olhou para as uvas desanimada. E aí ela falou assim, ou pensou, né, melhor dizendo, que tola eu sou, disse ela. Aqui estou me desgastando para conseguir um cacho de uvas azedas que não valem a pena. E depois ela caminhou com desdém, ou seja, com desprezo. Depois que ela não conseguiu, né, aí ela concluiu que não valia a pena e que ela estava perdendo o tempo dela. E aí, enfim, vocês viram o que aconteceu aqui na história, né? Então, aqui na atividade número 4, a gente tem que numerar numere os trechos da fábula com a ideia principal de cada parágrafo. A ideia principal de cada parágrafo, nossa Deus, tá louco. Enrolando aqui pra falar, gente, tão rápido que eu tô tentando falar que tô me enrolando. A ideia principal de cada parágrafo está aqui nessas opções. Ó, a raposa acha que está se desgastando para pegar no cacho de uvas que estão verdes e azedas. Então, a ideia de cada parágrafo está aqui, ok? E os parágrafos estão divididos aqui, ó, trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. Para não ficar muito longo, o que eu fiz? Eu já peguei esses trechos e já encaixei aqui para vocês, ok? Aí vocês só tem que olhar, né,
ficou bem fácil. Você só tem que olhar e colocar os números aqui correspondentes, ok? Então, aqui, ó. A raposa acha que está se desgastando para pegar um cacho de uvas que estão verdes e azedos. Aonde que tá? Tá bem aqui, ó, tá? Ok? Mais fácil que isso, gente, não tem como. Alright? Número 5. Escreva em português a moral da história com suas próprias palavras, né? Como toda fábula, essa fábula também tem a moral da história. Bom, eu já dei aí um spoiler para vocês, já dei uma dica, vou repetir a dica que eu dei, tá? Então, assim, ela, depois dela ter tentado, né, várias vezes, ela não conseguiu, então ela depois foi embora com desdém, né, com desprezo. E às vezes a gente faz isso, ou a gente vê algumas pessoas que fazem isso, né, ao tentar alguma coisa e elas depois que as pessoas não conseguem, né, elas costumam, né, menosprezar, né, as pessoas costumam menosprezar aquilo que não está ao alcance delas. Mas isso aí vocês vão colocar com as próprias palavras de vocês, ok? Então, repetindo, né, as pessoas costumam menosprezar aquilo que não está ao alcance delas. Depois delas não conseguirem, elas menosprezam aquilo, né? Ah, também não queria aquele emprego, também não queria aquele sapato, tipo isso. Então, até semana que vem, como eu disse pra vocês, né, eu tô tentando aí gravar essas aulas do 7º ano, né, embora eu não dê aula pro 7º ano, mas no intuito de ajudar. Espero que tenha de vocês. Se vocês quiserem dar alguma sugestão, podem dar sugestão, desde que seja de forma educada, de forma respeitosa. Terei o maior prazer em responder. Eu sempre tento responder os comentários aqui, ok? Thank you very much. See you next week.